A losartana é um dos medicamentos mais usados no Brasil, e é claro que uma pergunta que vem em mente é: será que ela é realmente perigosa? Quais são os riscos de tomar losartana todos os dias? O número de pessoas com pressão alta no Brasil chega a ser impressionante, com um número próximo a 32% da população brasileira. Isso chega a ser um número de 36 milhões de pessoas. Dentre essas pessoas, a losartana geralmente é a primeira medicação de escolha para baixar a pressão. Ainda assim, muitos pacientes iniciam o uso da medicação sem saber ao certo para o que ela funciona. Simplesmente aceitam que precisam iniciar o uso e começam a tomar. Mas afinal, para que serve a losartana? Será que ela é boa para a nossa saúde? Será que ela previne o infarto? E o que de fato ela faz quando entra no nosso corpo? Eu te adianto que, se você está assistindo esse vídeo, você está no lugar certo para ter acesso ao conteúdo mais atualizado e direcionado a te ajudar a melhorar a sua saúde. Te convido a se inscrever no canal para que mais vídeos como esse possam aparecer para você. Antes de iniciarmos nosso conteúdo sobre losartana, precisamos falar de um assunto muito importante. Por qual motivo é necessário começar a usar medicações para pressão? Você já se perguntou isso? Bem, o nosso grande objetivo ao prescrever um medicamento para baixar a pressão é diminuir as chances de ocorrência de um evento grave, como um ataque cardíaco ou outras doenças graves da circulação sanguínea. Mas antes de qualquer uso de medicação, qual é a verdadeira causa que te leva ao aumento da pressão? O que acontece quando você tem um ataque cardíaco é que o oxigênio que estava chegando no coração não consegue mais chegar porque o fluxo de sangue até o coração fica obstruído em algum dos caminhos, ou seja, o fluxo de sangue fica bloqueado em alguma das artérias do coração. Esse bloqueio do fluxo ocorre quando uma placa ou um coágulo sanguíneo interrompe o fluxo de sangue na artéria. Isso é o que chamamos de aterosclerose. Muitas pessoas pensam que o colesterol é a principal causa das doenças cardíacas e problemas cardiovasculares, mas na verdade, a combinação de colesterol, cálcio e outros fatores que levam ao bloqueio da circulação é apenas o resultado final de um problema inicial. Esse problema inicial é justamente a inflamação do corpo, vindo da alimentação ruim e da falta de exercícios físicos, aumento da quantidade de gordura abdominal e aumento do estresse como um todo. Todos esses fatores aumentam o risco de lesão na parede dos vasos, e pense comigo, e agora você vai entender o que aumenta a sua pressão de fato. Vamos lá. Se você está comendo mal e não está fazendo exercícios, a quantidade de substâncias inflamatórias no seu corpo aumenta. Essas substâncias aumentam o risco de lesão na parede dos vasos sanguíneos. Quando ocorre a lesão na parede dos vasos sanguíneos, o que acontece é que o vaso precisa se recuperar, e dessa forma ele perde a sua capacidade de aumentar e diminuir de tamanho, ficando assim um vaso duro. Isso mesmo, ele vai ficando duro, entre aspas, e por isso ele não consegue mais aumentar e diminuir de tamanho, fazendo com que a pressão aumente. Então aí entra a losartana. A losartana ajuda a diminuir a pressão dos vasos sanguíneos e por isso que você tem menos chances de estourar esse vaso. Quanto menor a sua pressão, menor a chance de estourar o vaso e por isso menor as suas chances de ter um evento grave como um infarto ou um derrame. Por isso que a losartana é um remédio indicado principalmente para tratar a pressão alta e a insuficiência cardíaca, levando à dilatação dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue e diminuindo a pressão nas artérias. Isso melhora o funcionamento do coração, diminuindo o risco de problemas piores, como o infarto e o derrame, como citei anteriormente. O infarto e o AVC são algumas das condições mais graves que queremos evitar ao fazer o uso de medicamentos para pressão. Mas então, o que acontece nos casos em que é necessário tomar mais de um medicamento para pressão? Bem, cada um dos medicamentos para pressão tem uma forma específica de funcionar no nosso corpo. Por isso que em alguns casos é necessário mais de um medicamento para baixar a pressão. Uma dúvida frequente é sobre quais são as indicações do uso da losartana e como usar essa medicação da forma certa. Esse medicamento é indicado para uso oral, ou seja, para ser ingerido pela boca, com um copo de água antes ou depois das refeições. Normalmente, o medicamento é tomado pela manhã para ir fazendo efeito ao longo do dia, mas também pode ser administrado em outros horários, já que o seu efeito dura em média 24 horas. As doses indicadas variam de acordo com o objetivo do tratamento, os sintomas apresentados, a idade, outros medicamentos em uso e a reação do organismo quando toma a losartana. É importantíssimo seguir as orientações do médico quanto às doses e os horários recomendados para o uso. Geralmente, as recomendações gerais para o uso da losartana são as seguintes. Para a pressão alta, geralmente é recomendado o uso de 50 mg uma vez ao dia, podendo ser aumentada para 100 mg ao dia.
sempre caso tenha indicação médica. Existem outras prescrições específicas, como no caso de insuficiência cardíaca ou proteção nos rins, no caso de pessoas com diabetes tipo 2 e proteínas aumentadas na urina. Caso você tenha interesse em saber mais sobre essas condições, peço que deixe seu comentário aqui no vídeo. Uma coisa importante para você ficar atento quanto ao uso da losartana é que ela pode levar de 3 a 6 semanas para apresentar o seu efeito máximo de baixar a pressão. Por isso, se você tiver iniciado o uso, você nunca deve interromper sem orientação médica. Esse é um dos erros graves feitos por muitos pacientes. Mudanças em doses e a interrupção do uso da medicação só pode ser feito por meio de indicação médica. Outra coisa importante de lembrar também é fazer o acompanhamento médico regular com consultas de 3 a 6 meses, tanto para o acompanhamento da pressão quanto regulação das medicações que estão sendo tomadas. Se você faz uso da losartana, é importante que você mantenha o uso de forma certa para que a sua pressão possa diminuir e estabilizar em um nível seguro para o seu corpo. Por fim, vamos para outra dúvida frequente. A losartana emagrece ou engorda? Bem, a losartana não tem propriedades que levam ao aumento do peso, como acontece com outras medicações. Por mais que em alguns casos a losartana possa provocar maior retenção de líquidos, dando assim a impressão de que há um ganho de massa, esse medicamento não leva a um ganho de gordura, aumento do apetite e, por consequência, não leva ao aumento de peso. Inclusive, em alguns casos existem relatos de perda de peso por conta da diminuição da fome causada pelo medicamento, mas não existem evidências que dão base para o uso da losartana como medicamento para perda de peso. Lembra lá no início do vídeo que eu te falei que existem atitudes que podemos tomar para diminuir a necessidade de medicamentos e também para evitar ficar usando a medicação para todo sempre? Pois bem, se você fizer mudança na sua alimentação e nos seus hábitos de vida, você com certeza vai diminuir as suas chances de ter um problema mais grave causado pela pressão alta. Por isso, preparamos um vídeo falando sobre os 10 alimentos que não contêm gorduras e não contêm carboidratos. Por isso vão te ajudar muito a perder peso, vão te ajudar a ter mais qualidade de vida e você vai entender como ajustar a sua alimentação para ficar com ela ainda mais saudável. Para que você possa entender isso com detalhes, eu vou deixar o vídeo aqui à disposição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nós somos o canal Olhos na Saúde e estamos focados em te ajudar a melhorar cada vez mais a sua qualidade de vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.